Shabbat Shalom, boa tarde. 24 de Shevat, 5.785, a contar da criação. É dia 22 de fevereiro do ano de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo nesse sagrado dia do Shabat a conclusão da Parashá da semana. Lembrando que a Parashá é Mishpatim, né, que significa e estas são as leis, ou estes são os preceitos, né, que trazem para o conhecimento da vontade de Hashem, para a vida, para o bem e para que realmente todo judeu possa estar firmado nos estatutos de Hashem. Então, Mishpatim, né, estas são as leis, ou estes são os estatutos ou os mandamentos, né, no capítulo 21 até o capítulo 24, verso 18, é a nossa Parashá da semana, e que nós vamos concluir hoje, 118 versículos. E com isso nós teremos então 2.190 versículos estudados até aqui, nesse novo ciclo dos estudos de Torá, 5.785. Ok? Hoje é o sagrado dia do Shabat, então nós vamos trazer a conclusão da nossa Parashá, baseados principalmente na passagem do capítulo 24, verso 7 de Êxodo, né, que é Shemot. Né? A tradução correta de Shemot é nomes. E a forma conhecida popularmente ficou como Êxodo. Né? Então, essa é a questão aí, justamente por causa da saída do povo do Egito para a terra prometida, ficou mais popularmente conhecido como Êxodo. Mas Shemot literalmente é nomes, ok? Baruch Hashem. Para concluirmos, o caso da mamãe Shiri Bibas e os seus dois filhos, então as últimas notícias do Likud Brasil traz para nós a seguinte notícia nesse aspecto aqui. O corpo de Shiri Bibas foi devolvido para Israel. Essa é uma informação oficiosa. Por que oficiosa? Porque ela não foi dada até o presente momento uma notificação oficial do governo. Então é oficiosa nesse sentido. Outros canais, outras pessoas, familiares, etc. e tal, trouxeram o conhecimento desta notícia. Então, segundo publicado no jornal The Times of Israel, às 5 horas e 39 minutos, horário de Jerusalém, na manhã deste sábado, quer dizer, para amanhecer o dia de hoje, e atualizado 2 horas depois, né? Ambas mídias estão focadas na entrega dos reféns Tal Shohan e Averá Mengistu, né, as duas mídias, que hoje teve libertação de mais alguns reféns vivos, ok? O Shabat está comprometendo a importante informação oficial sobre todos os aspectos. Das 5 horas e 40 minutos desta manhã de sábado até agora, quase 4 horas e meia se passaram no momento que foi dada a notícia. As Forças de Defesa de Israel não publicou nota oficial em relação a Shiri Bibas. A última tem mais de 18 horas, que foi a notícia de ontem. Nenhuma nota do governo também foi mencionada. Por isso, definiu-se publicar como oficiosa e não como oficial. Mas a verdade a informação foi enviada à mídia pela direção do Kibbutz Nir Oz, né, lar da família Bibas e de onde eles foram sequestrados. Então, o Kibbutz Nir Oz que deu a notícia sobre a devolução do corpo de Shiri Bibas. De acordo com avaliações de oficiais israelenses emitidas após a identificação do corpo de Shiri Bibas, ela foi brutalmente assassinada, junto com seus filhos Ariel, de 4 anos, e Kefir, de 9 meses. Publicado pelo The Times of Israel,
como se tornou costumeiro nas mídias israelenses, os oficiais não são nominados, né? Quem passa a notícia, né? É um tipo de preservação em questão de segurança dos referidos oficiais. Algumas pessoas da região de Eshkol, onde se localiza Nir Oz, né, o kibbutz, enfrentaram o frio da noite, da madrugada, e foram para a estrada prestar uma homenagem singela a Shiri Bibas, quando o comboio policial com o corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal. Entenda a dimensão do drama. Então agora, entenda a dimensão do drama. Qual que é o drama? Não é somente a morte da mamãe e dos seus 2 filhos. O drama ele vai aumentando quando se chega à seguinte notícia. O Hamas assassinou 3 gerações da mesma família. Yossi e Margit Silberman, avós de Ariel e Kifir, e os pais de Shiri Bibas, foram trucidados no kibbutz Nir Oz. Sabendo disso, o Hamas poderia ter poupado a mãe e as crianças, mas eles decidiram dar o recado para quem quiser escutar. Qual que é o recado que eles deram? Que eles são genocidas de crianças, bebês, homens, mulheres e idosos. Esse é o recado. Certo? Por isso, um monoteísta jamais será um integrante da esquerda. Porque somente a esquerda, os esquerdistas e os esquerdopatas apoiam os grupos terroristas. Então, se você é monoteísta e você é de esquerda, é bom você rever os seus conceitos. Porque a esquerda é tudo contra a Torá. Não tem nada de bom, absolutamente nada de bom. O que a Torá diz, a ideologia esquerdista diz não. Diz não ao Deus de Israel. Diz não ao Criador do Universo. Diz não ao Deus dos judeus. Diz não à vida através da aceitação do aborto nas suas diversas dimensões. E por aí afora vai. Então, agora, com a devolução do corpo Shiri Bibas, nós estamos vendo mais uma vez a crueldade, a safadeza, o genocídio que eles praticam, e gostam de fazer e anunciar. Então, por isso, fica mais uma vez aqui a nossa indignação para com as pessoas que estão perdendo a sua sensibilidade de humanidade e de decência. E uma das formas de perder a sua humanidade e a sua decência é você ser de esquerda, a apoiar os partidos de esquerda, a apoiar as ideologias de esquerda. E não adianta a pessoa dizer, não, eu sou de esquerda, mas eu não concordo com isso que aconteceu. Mentira, balela. Simplesmente isso, mentira, balela. Lembra da mulher de Jó? Aliás, da mulher de Ló? Quando saíram de Sodoma e Gomorra e ela olhou para trás, ela não praticava nada daquilo que se praticava lá em Sodoma e Gomorra, mas o coração dela estava lá. O desejo dela estava lá. E ela não poderia ser libertada, salva, porque no seu coração ela não tinha sido libertada e salva. O seu coração estava em Sodoma e Gomorra e lá ficou. É a mesma coisa o monoteísta que fala, não, eu sou de esquerda, mas eu não concordo com tudo que eles fazem, nem com tudo que eles dizem. Ah, que parela, brincadeira. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ponto final. Que as memórias de Shiri Bibas e dos seus filhos, Kifir e Ariel, que sejam honrados, que as suas memórias sejam honradas e que permaneçam realmente por toda a eternidade com honra.
E uma das formas de nós honrarmos é não sermos coniventes com toda a ideologia esquerdista e nada que vem da esquerda. Ponto final. No próximo fim de semana, nós estaremos, no próximo Shabat, nós estaremos adentrando no calendário civil da Era Comum, no primeiro dia de março. E no domingo, dia 2 de março, vai iniciar o 9º seminário Benei Noach, no circuito Maccabi, em São Paulo. Ok? Com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, teremos ali o rabino e médico Dr. Tal Nir, que virá diretamente da Terra Santa para trazer várias palestras, estudos, e junto com ele vem a sua esposa. Eles estarão trazendo aí ótimas palestras para os Benei Noach no 9º Seminário Nacional. Também haverá a presença do Rav Dor Leon Atar e do Rav Shimon Brand, que estarão ali também. Também nós teremos ali o maior encontro Benei Noach do ano, o maior encontro Benei Noach, que está sendo considerado realmente de grande repercussão, tanto no Brasil como fora do Brasil, em Israel, nos Estados Unidos. Teremos ali casamento Benei Noach, vários casais Benei Noach estarão recebendo ali as bênçãos do Rav Yaakov Gerenstadt, e também teremos ali uma experiência de realidade virtual, aqueles óculos que se coloca assim, tampa os olhos inteiros, e então nós faremos uma visita no Mar de Juncos, o Mar Vermelho, que se abriu para o povo judeu passar, ok? E muitas outras atividades que lá teremos, sem sombra de dúvidas, ok? Esta semana, na próxima terça-feira, nós estaremos enviando uma nova remessa para a sinagoga Chabad Brooklyn, ali do Rav Yaakov Gerenstadt, no projeto A Nova Sinagoga Chabad Brooklyn e o Colégio Or Menachem, Então, várias pessoas estão somando conosco aqui com a Sinagoga Benei Noach Regional Bauru para enviarmos ali as nossas mensalidades, A nossa mensalidade que assumimos é de R$600. Você pode contribuir e, dependendo da soma das Sedaká, das doações, estaremos enviando 1, 2 ou 3 parcelas no mesmo momento. Você pode enviar, está aí na descrição do nosso shiur, para a segunda tesoureira Thaís Pereira Martins Ribeiro, CPF, a chave do Pix, 369-403-68817, Caixa Econômica Federal, ok? Para o projeto da nova sinagoga Beit Chabad Brooklyn. Vamos então para o tema central da nossa paraxá de hoje, capítulo 24 de Shemot, Êxodo, onde diz: ele pegou o livro da aliança e leu alto para que o povo ouvisse. E o povo respondeu: tudo o que Deus declarou nós faremos e ouviremos. Ou seja, eles responderam no hebraico: Nasce venishma. Nasce venishma. Vamos ver o que os nossos comentaristas falam, entre eles o rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, o rabino Lord, os seus comentários com referência a Nasce venishma. Duas palavras, que significa faremos e ouviremos, que é a forma popular conhecida, entre as mais famosas no judaísmo. São aquelas que nossos ancestrais disseram quando aceitaram o pacto do Sinai. Elas estão no maior contraste possível às reclamações, pecados, erros e rebeliões que parecem marcar grande parte da narrativa da Torá nos anos do deserto.
Então, a expressão nascer venishma, faremos e ouviremos, ou seja, obedeceremos e estudaremos, ela sobrepõe realmente as reclamações, os pecados, os erros, as rebeliões que o povo judeu fez durante sua travessia pelo deserto. Porque quando eles responderam nascer venishma, eles falaram com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, energias. Por isso fala que eles falaram em uma só voz, em um só pensamento, em um só coração, como se fosse uma única pessoa. Então, devido a isto sobrepõe realmente as reclamações, os pecados, né, aos erros e às suas rebeliões. As palavras realmente significam o quê? Então, nascer, ela traz de forma expressa, é direto em frente. Então, nascer significa, traz um dos significados de direto em frente. Ou seja, não volte, não retorne, não venha retroagir. É seguir direto em frente. Então, ela também significa faremos, né, que é a forma mais popular conhecida. O que diz isto é sobre ação, comportamento e ato. Então, se está conectado com nascer, faremos, que significa direto em frente, né, que fala sobre ação, comportamento e ato. Por isso, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Tu andas com a filosofia ou a ideologia esquerdista, então tudo que não presta está ali. Então diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Ok? Se você está realmente à direita, não estamos falando de partido político, nós estamos falando de à direita de Hashem. Antes que alguém venha querer confundir as bolas, certo? Dentro da Kabbalah, a esquerda sempre significa o mal. Entendam isso, certo? E a direita, que está conectada com a destra de Hashem, ela significa bondade. Aquilo que é bom, aquilo que é amoroso, benignidade e etc. e tal. Os leitores, né, de Nascer venishma, né, então podem compreender esta expressão. Faremos é direto em frente, é sobre ação, comportamento e ato. Ou seja, atitude. Simplesmente isso. Poderia significar também, né, ouviremos. Também a outra expressão que é sempre comentada. Ouviremos, né, na questão de nascer, né, que também traz outro significado sobre obedeceremos, nascer. Então vejam quantos significados tem a expressão nascer. De forma simples, né, é dito faremos e ouviremos, ok? Simplesmente essa questão aqui, tá? Então essa sugere que há mais de uma maneira de interpretar Nascer venishma, né? Então temos aqui alguns aspectos dentro desse sentido. São 4 aspectos que nós vamos ver aqui, segundo o rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória. Primeiro, significa faremos e então ouviremos. Essa é a opinião do Talmud Shabbat 88a. E também a opinião de Rashi. As pessoas expressam sua fé total em Deus. Elas aceitaram o pacto antes mesmo de ouvirem os seus termos. Elas disseram, faremos, nascer, antes de saberem o que era que Deus queria que fizessem. Esta é uma bela interpretação, mas depende de ler Shemot 24, 7, né? Ou todo o texto nesse sentido, na sua sequência. Segundo uma leitura direta dos eventos, na ordem na qual eles ocorreram, primeiro os israelitas concordaram com o pacto, que está no capítulo 19, verso 8. Então Deus revelou a eles os 10 mandamentos, capítulo 20. Então Moshe destacou muitos dos detalhes da lei, capítulo 21 até o capítulo 23.
E somente então os israelitas disseram, Naaseh Venishma, quando eles já tinham ouvido muito da Torá. Segundo aspecto, faremos aquilo que já nos foi ordenado até agora, e iremos obedecer todas as ordens futuras. Esta é uma opinião de Rashban. A declaração dos israelitas, assim, olhava tanto para trás como para frente. As pessoas entenderam que estavam numa jornada espiritual, bem como numa jornada física, e não poderiam saber todos os detalhes da lei de uma só vez. Nishma aqui significa não ouvir, mas considerar, obedecer, responder fielmente de fato, né? Então, o segundo aspecto de nascer. O terceiro, faremos obedientemente, segundo a opinião de Sforno. Sobre visão, as palavras nascer e Nishma são uma retórica, ou seja, uma única ideia expressada por duas palavras. Os israelitas estavam dizendo que fariam o que Deus lhe pedia, não porque buscavam algum benefício, mas simplesmente porque procuravam fazer sua vontade. Ele os tinha salvado da escravidão, protegido e alimentado pelo deserto, e eles queriam expressar sua completa lealdade a ele, como redentor e fazedor da lei. O quarto aspecto é, faremos e entenderemos, na visão de Isaac Aramá, com referência a Keidá, né, de Yitzhak, o amarramento de Yitzhak, de Isaac. A palavra Shema pode ter o sentido de entendimento, como na declaração de Deus sobre a Torre de Babel. Vamos, segundo Bereshit 11:7, vamos então descer e confundir a fala deles ali, para que eles não entendam a fala do outro. Segundo essa explicação, quando os israelitas colocaram fazer antes de entender, eles estavam dando expressão e uma profunda verdade filosófica. Há determinadas coisas que somente entendemos fazendo. É aquela questão de teoria e prática. Então, muitas coisas na teoria, você não compreende a sua dimensão, a não ser quando você começa a fazer. Aí quando você começa a fazer, aí você compreende a dimensão da teoria. Entendemos liderança apenas liderando. Entendemos autoria somente escrevendo. Entendemos música somente ouvindo ou compondo música. Ler livros sobre essas coisas não é suficiente. Assim é com a fé. Somente entendemos realmente o judaísmo vivendo de acordo com suas ordens. Por isso, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica para os Beneinor. Você não pode compreender uma fé do lado de fora. Por isso que as pessoas que estão fora do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica não conseguem compreender realmente esses fatos. Praticar leva ao entendimento. Ficando com essa interpretação, podemos ser capazes de ouvir uma implicação maior e mais importante. Se você olhar cuidadosamente os capítulos 19 e o 24 de Shemot, verá que os israelitas aceitaram o pacto 3 vezes. Mas os 3 versículos nos quais essas aceitações ocorreram são significativamente diferentes. Ou seja, primeiro, as pessoas responderam todas juntas: faremos, nascer, tudo que o Eterno falou, lá em 19:8 de Shemot. Segundo, quando Moshe foi e disse ao povo todas as palavras e leis do Eterno, eles responderam em uma só voz: tudo que o Eterno disse faremos, nascer. 24:3 de Shemot. E o terceiro sentido: então Moshe pegou o livro do pacto e o leu para o povo. E eles responderam: faremos e ouviremos, nascer venishma, tudo que o Eterno disse. Shemot 24, verso 7. Somente a terceira dessas contém a expressão nascer venishma. E somente a terceira carece de uma declaração sobre a unidade
né, ou a unanimidade do povo, que falaram em uma só voz, um só coração, um só pensamento, um só sentimento. Então é possível que estejam, né, no início de nascer uma ação judaica, ou seja, somos um. No nível de Nishma, entendemos, porém, não somos chamados para ser um. O judaísmo tem seus racionalismos e suas místicas, seus filósofos e poetas, eruditos cujas mentes estavam firmemente fixadas na terra, e santos cujas almas subiram ao céu. Os rabinos disseram que o Sinai todos receberam a revelação à sua própria maneira, e todas as pessoas viram. Shemot capítulo 20, verso 15. Os sons dos sons e as chamas das chamas. Quantos sons havia lá e quantas chamas havia lá no Monte Sinai? Cada um ouvia com seu próprio nível de compreensão aquilo que estava passando diante dos seus olhos. E isso é o significado quando diz Terrilim, Salmos 29, verso 4. A voz do Eterno em majestade. O que une os judeus, ou deveria pelo menos uni-los, é a ação e não a reflexão. Por isso que no judaísmo se fala que a atitude, a ação, ela é mais forte, né? Então, por isso que as nossas atitudes é o que diz o que somos, ou quem somos, entendeu? Então, o que sou? Se eu sou de esquerda, defendo o partido de esquerda e a sua ideologia, com todas essas atrocidades que estão acontecendo em Israel, em torno de Israel, com o povo judeu, envolvendo o povo judeu? A sua ação, a sua atitude vai dizer quem você é. Faremos e entenderemos significa faremos da mesma maneira, entenderemos a nossa própria maneira, e acredito que a ação nos une, deixando-nos espaço para encontrar nosso próprio caminho para a fé. Então, isto é monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel nos diz sobre um compromisso incondicional, sobre nascer de Nishma. Então ele nos fala assim, ao dizer faremos antes de aprendermos, o povo judeu declarou que estava preparado para cumprir a vontade de Deus de modo incondicional, e que aceitava os mandamentos até mesmo antes de saber o que se tratava. Baseando-se nesse compromisso incondicional, ainda hoje Deus continua entregando-nos a Torá, ou seja, nos revelando a si mesmo e revelando-nos sua vontade à medida que estudamos a Torá e cumprimos seus mandamentos. O bom senso e a lógica consideram irracional comprometer-se a um contrato sem conhecer quais são os seus termos. Sem dúvida, podemos nos ligar a Deus de forma limitada na medida em que Ele se revela dentro da criação, sem nos comprometer antecipadamente a fazer tudo o que Ele quer. Porém, a única maneira de realmente nos conectarmos com o próprio Deus, quer dizer, tal como Ele é, muito acima e além dos limites da criação e da racionalidade, é quando nos elevamos acima e além dos limites da racionalidade. É quando nos elevamos acima dos limites da racionalidade. Por isso, do mesmo modo que quando foi entregue a Torá, ainda hoje o caminho para nos conectarmos totalmente a Deus é nos dedicando à sua Torá de forma incondicional. Ou seja, amados, a Torá, onde contém as 7 leis de Noah, as 7 leis universais, é a base para tudo. Ela é o ensinamento para o nosso dia a dia. Ela que ajuda a moldar o nosso caráter para se transformar no caráter de Deus, e não o contrário. Então, dentro desse aspecto, né, uma pergunta pertinente diz, né,
Como está o meu andamento nos estudos da Torá? O que eu estou fazendo para contribuir com os estudos da Torá? A resposta, ela é individual. Podemos, como Benei Noah, estarmos numa só voz, na adoração, no louvor, nas preces, etc. e tal. Mas a resposta ao soberano dos mundos, ela é individual. E é por isso que nós precisamos saber responder a ele. Nascer venishma. Faremos e ouviremos. Que significa obedeceremos e estudaremos. Então a resposta, ela é individual. Ok? Quando os corpos das crianças Kifir e Ariel, filhos de Bibas, filhos de Shiribibas, né, foi entregue na manhã de quinta-feira, estava ali a presença de um rabino para poder receber os corpos e já abençoar realmente aquele momento triste, cruel e ao mesmo tempo singelo. Então o rabino, ele acabou ali trazendo a recitação do Salmo 83, né? O Salmo 83, depois você pode ler na sua totalidade aí na sua casa. Entre outras coisas, o Salmo 83, ele começa dizendo assim, é um salmo e cântico de Asaf. Ó Deus, não te mantenhas em silêncio, não hajas como um surdo e não te cales, ó Deus. Pois eis que rugem teus inimigos, e os que te odeiam levantaram suas cabeças, o orgulho, a prepotência. Contra teu povo tramam maldades e conspiram contra teus protegidos. Eles dizem, vamos destruí-los, para que não seja uma nação e não mais haja lembrança do nome de Israel. Todos juntos conspiram contra ti e fazem um pacto. Então, vejam bem, o salmista Asaf, ele já falou isso há milhares de anos atrás. Então, o que os grupos terroristas, seus asseclas, entre eles os seus militantes civis e companhia limitada que estão nos quatro cantos da terra, então, o que eles tramam é exatamente isso. Destruir Israel e o seu povo para que não haja mais lembrança do nome de Israel. Então, o que acontece ali não é nada de resistência. Não é nada pela paz. Não é nada para ter um Estado palestino independente. Não é nada disso. Eles fazem uso disso de forma poética para enganar os trouxas, os desavisados, os que estão espiritualmente insensíveis que o povo judeu é o filho primogênito de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Então não é nada pelo palestino, pelo Estado palestino, pela paz, resistência e companhia limitada. O objetivo deles é a destruição total do povo judeu e do Estado de Israel. Mas, né, mas Deus faz, verso 14, mas Deus faz com que sejam como pó no redemoinho e como uma palha ao vento. Como fogos que consomem a floresta e como a chama que incendeia montanhas, persegue-os com a tua tempestade e atemoriza-os com a tua tormenta. Cobre suas faces de vergonha para que busquem o teu nome, ó Eterno. Que sejam humilhados e atemorizados para sempre. E assim serão abatidos e perecerão.
saberão então que tu, cujo nome é eterno, Hashem, Adonai, és único e que tu, ó Altíssimo, és o soberano sobre toda a terra. O guardião de Israel, ele não dorme e nem cochila. Que brevemente se concretize esta e outras tantas palavras que nós encontramos na Torá e em Salmos, com referência aos inimigos de Deus, aos inimigos do povo judeu, aos inimigos do bem. Ok? A Havdalah acontecerá às 19h15. Que você e sua família tenham uma ótima semana, uma semana com Hashem, que os seus negócios, suas causas judiciais, né, ele rapidamente venha trazer a cada um de nós bênçãos sobre bênçãos, para que juntos possamos agradecer a Hashem pelas vitórias, pela proteção, pela saúde, pela prosperidade, pelo sustento, né, e que os malachim, os anjos de Hashem, estejam ao redor dos Benei Israel, dos Benei Noach, para que realmente o inimigo, como diz, ele vem contra ti por um caminho, e por 7 caminhos fugirá diante de ti, tanto dos Benei Israel, os filhos de Israel, o povo judeu, como os Benei Noach, aqueles que temem e amam a Hashem. Seja estas bênçãos sobre as vossas vidas, desde agora e para sempre. Amém, vem amém. Até mais.